vamos dar prosseguimento às nossas atividades costumeiras em o nosso recinto de atividade socorrista, sobretudo a essa numeralidade de criaturas do âmbito espiritual que se encontram neste momento necessitados e carentes do auxílio de todos nós. Façamos o possível de contribuir para com este momento socorrista, nem que seja magro 10%. O resto fica por conta dessas feias de espíritos bons, generosos, amorosos, que têm como divisa de vida uma meta divina, o bem ao próximo. Trata-se hoje, como já é de costume, nos dias que compõem as quartas-feiras da semana, a elaboração desse trabalho em torno deste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, onde contém aqui pesquisa de 5 séculos, 500 anos de pesquisas, vasto, amplo e grande, tanto no volume quanto no conteúdo. É só ler para ver. E hoje falaremos a respeito de um baiano denominado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Nasceu na cidade de Salvador a 26 de julho de 1825 e desencarnou do Rio de Janeiro, pobre e esquecido, em 1893. Era filho do capitão graduado Fernando Luiz Teles de Menezes e de Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes, integrante da ilustre família dos Menezes, de velhos capitães, magistrados, clérigos portugueses, a qual, desde os primórdios do século XVIII, deu entrada no Brasil. Estabeleceu-se na Bahia, dando origem à extensa descendência. Teles de Menezes casou-se em primeiras núpcias aos 23 anos com Ana Amélia Xavier de Menezes, da mesma idade. Nela, Teles de Menezes encontrou a esposa compreensiva e carinhosa de todos os instantes até a sua desencarnação, a 28 de agosto de 1865. Encarnação dela. Foi pródiga e a descendência desse primeiro matrimônio. Seus filhos, netos, bisnetos e tetranetos. Segundo o historiador Dr. Alexandre Passos, embora não seja possível determinar de fato a que ramo pertenceu a Teles de Menezes, não resta dúvida, a menor dúvida, aliás, que os Menezes, salvo raras exceções, bons serviços prestaram ao Brasil colônia e ao Brasil reino. Ainda jovem, Teles de Menezes decidiu seguir a carreira do pai. Entrou para o curso de artilharia em sua cidade natal, porém, logo o abandonou por faltar-lhe a vocação. Dedicou-se, então, ao magistério. Participou ardorosamente da campanha contra o analfabetismo e ao incentivo da leitura entre os jovens baianos.
primeiras letras no Brasil, decretado desde 1827, ainda não era bem aceito pelo povo, como não era o próprio, desde sendo exigidas muitas renúncias e abnegação por vários anos. Teles de Menezes foi professor de instrução primária e de latim, apreciador do purismo e gramatical. Publicou um compêndio a que deu o título de Ortoépia da língua portuguesa. Convivendo nos meios cultos, Teles de Menezes estabeleceu relações com ilustres educadores baianos, tendo diversos deles, mais tarde, colaborado na propaganda do espiritismo. Entre estes últimos, podem ser citados os nomes de Zacarias Nunes da Silva Freire, José Francisco Lopes, Aureliano Henrique Tosta, Marciano Antônio da Silva Oliveira, Francisco Álvares dos Santos, Gervásio Juvencio da Conceição e Antônio Gentil Ibirapitanga. Na Biblioteca Pública da Bahia, fundada a 4 de maio de 1811, a primeira América do Sul, Teles de Menezes desempenhou as funções de oficial de biblioteca, cargo em que se aposentou, passando a receber magros proventos. Teles de Menezes, patriota e monarquista, ingressou na Guarda Nacional, criada em 1831, famosa naqueles tempos e que tão relevantes serviços prestou ao Segundo Império, onde recebeu e desempenhou dignamente o posto de capitão do Estado-Maior do Comando Superior. Homens ilustres como o Visconde de Passé, Francisco Antônio da Rocha Pita e Arvuro, comendador da Ordem da Rosa, e Joaquim Batista Impurana, veterano da independência, agraciado com a medalha da Companhia da Bahia, e também com a veneranda Ordem da Rosa, pertenceram aos seus quadros e apoiaram o movimento espírita na Bahia, ao lado de Teles de Menezes, que mais tarde foi reformado no posto de tenente-coronel. Teles de Menezes dedicou-se ao jornalismo. Escreveu em vários jornais e revistas da imprensa leiga da cidade do Salvador. Dentre estes, em 1872, no Diário da Bahia, de 1856 a 1956. E no Jornal da Bahia, 1853 a 1878, liberal, o primeiro, conservador, o segundo, e ainda no Interesse Público, de 1860 a 1870, periódicos considerados, naquela época, os mais importantes da Bahia. Ainda como jornalista, Teles de Menezes fez parte da redação de Época Literária, sendo o seu principal redator. Nesta revista, publicou ainda sem muita experiência e quando ainda não era espírita, nas páginas 24 e seguintes, em folhetins até o capítulo 8, a novela Os Dois Rivais, em estilo ultrarromântico. Segundo pesquisa de Lúcia Loureiro, Os Dois Rivais foi considerada pelo professor baiano David Salles uma das primeiras manifestações da ficção na Bahia, embora ele tenha citado a obra e omitido o autor.
publicada sob os auspícios do poeta e estadista Domingos Borges de Barros, o célebre Visconde de Pedra Branca, pertencente ao conselho de Sua Majestade, o Imperador, e um dos grandes protetores das letras pátrias. A época literária saía mensalmente, com 32 páginas, impressas a princípio pela tipografia de Carlos Ponget e pouco depois pela tipografia de Epifânio José Pedrosa. Era então uma das poucas folhas literárias existentes na Bahia. O analfabetismo reinante em nossa terra não permitia desenvolver no espírito baiano o gosto pelas letras pátrias. Segundo o historiador Pedro Calmon, nos 3 tomos de A Época Literária, encontram-se colaborações dos melhores espíritas da época, com Domingos Borges de Barros, seu diretor, José Martim Pereira de Alencastre, Pedro Antônio de Oliveira Botelho, Antônio Augusto de Mendonça, Laurindo Rabelo, Constantino de Amaral Tavares, Rodrigo Xavier de Figueiredo Ardigna, além de nossos confrades Luiz Olímpio Teles de Menezes. Teles de Menezes contava, nessa época, 24 anos de idade e ainda sem projeção nos mais literários e artísticos meios, por isso seu nome não constou no frontifício da revista, uma vez que só nomes conhecidos facilitaram a divulgação da mesma. Todavia, o artigo de fundo do primeiro número da Época Literária foi escrito por Teles de Menezes sobre as iniciais LOTM, e se intitulava simplesmente LED. Neste artigo, Teles de Menezes inicia lembrando a evolução das nações como Grécia e Roma, que galgaram o cume da magnificência para depois descambarem na decadência e na ruína. Partindo daí, num arrebatamento patriótico próprio dos jovens, passa a analisar a evolução social brasileira, prosseguindo pelos séculos XVI a XIX, até o brado horaico da liberdade, de 7 de setembro de 1822. Prosseguiu Teles de Menezes, enaltecendo o Brasil. O colosso americano começou a caminhar a passos de gigantes para o progresso e a civilização, e, consequentemente, muitos avultam a sua literatura, porque é esta o órgão do progresso e da civilização de um povo. Teles de Menezes vaticinava para o Brasil, num futuro não muito remoto, o primeiro lugar na escola das nações. Ele realmente confiava nos destinos e na grandiosa missão do Brasil. Ao iniciar-se o segundo semestre de A Época Literária, volta a inserir outro artigo editorial, datado de 25 de março de 1850, assinando como no primeiro, com suas iniciais LOTM, e tendo o mesmo título do anterior, LED, o qual é aqui transcrito: se os nossos esforços empregados no primeiro período satisfizeram ao público sensato e justo avaliador, preenchendo os deveres da árdua tarefa que nos impusermos, é o que não podemos afirmar,
que não nos poupamos a dificuldade alguma para com pontualidade desempenharmos o que prometemos, embora não pudéssemos inteiramente tornar o nosso periódico tão interessante como desejávamos. É o que podemos assegurar aos nossos leitores. Se o público consciencioso continuar a escolhê-lo com aquela benignidade com que o há feito, desculpando generosamente a nós, que ainda agora entraremos a carreira das letras, então o nosso periódico é escudado, como se acha, por uma das notabilidades literárias da Bahia, irá assim mesmo despir de todas as galas, modestamente sentar-se no meio das publicações deste gênero que atualmente se fazem nos diversos pontos do Império Brasileiro. Infelizmente, na Bahia, e com profunda mágoa, e dizemos, e ainda um pouco atrasada em civilização, bem entendida, não podem das empresas encontrar pleno apoio, tão necessário para a sua animação, desenvolvimento e bom êxito. E ordinariamente é o que sucede. Aqui levantam-se cabeças orgulhosas de sua posição social que com requintado desdém olham para a nova publicação. E por que assim o fazem? Porque ocupadas no cultivo da política, deslumbradas pelo futuro que elas lhes promete, anteolham-se-lhes, árido e estéril, o campo das letras, tanto mais quando se julgam homens da primeira plana. E este autor não frequenta a roda a que tanto se ufanam eles de pertencer. Ali surgem outras que, sem ao menos lerem a obra ou o jornal, previamente o condenam, porque dizem, não gostam de ler escritos de autores desconhecidos, que não têm fama, por isso que estão acostumados a aplaudir as obras, quaisquer que sejam, não pelo seu mérito, mas sim pelo nomeado do indivíduo. Além, aparecem antagonistas que, ciosos, talvez, de não seres os pais da ideia novamente emitida, buscam com terrível egoísmo cavar a ruína da nascente empresa. Que devemos pensar de tudo isso? É questão a que nos forramos de responder, porque nela existe um punho da ignorância e do amor próprio mais degenerado. É, portanto, com todos esses obstáculos que o nosso periódico, que nos aprouve chamá-lo a época literária, tem lutado e há de lutar no ir por diante de sua existência, mas desprezando nós todo quanto com seus envesgados olhos puder tramar, e desprezível inveja, e confiando na benevolência do público sensato e justo, diremos ainda uma vez, cheio de entusiasmo, que o poeta brasileiro, Senhor propício, atende, nada por nós, por nossa pátria é tudo. Fados brilhantes ao Brasil concede. Bahia, 25 de março de 1865. F.O.T.M. A 29 de maio do mesmo ano, Dom Romualdo Antônio de Seixas, metropolitano
enviou longa missiva à redação de A Época Literária, elogiando o trabalho de seus dirigentes. Em julho de 1850, 3 importantes personalidades da sociedade baiana passaram a integrar a equipe de redação de A Época Literária: Dr. Manuel Maria do Amaral Sobrinho, José Álvares do Amaral e Dr. Inácio José da Cunha. O primeiro pertencia à ilustre família de políticos baianos. Os outros dois, como veremos posteriormente, tornaram-se, juntamente com Teles de Menezes, pioneiros do movimento espírita no Brasil. A 15 de janeiro de 1851, Teles de Menezes, em outro artigo de fundo, agradece o interesse dos leitores pela revista, mas apresenta, ao mesmo tempo, a dura realidade que a época literária enfrentava. Dificuldades financeiras prementes. Solicita então a ajuda dos assinantes, amigos, entre os quais se incluíam pessoas de grande projeção na sociedade baiana. Entretanto, seu apelo foi inútil, não obteve a resposta desejada. E a alma sensível do jovem Teles de Menezes sofreu o rude golpe de ver a época literária, depois de pouco tempo, sair de circulação. A 15 de agosto de 1857, foi instalado o Conservatório Dramático da Bahia, pelo literato e dramaturgo Dr. Agrélio de Souza Menezes. Seu corpo de sócio era limitado a 50, só sendo admitidos os que tivessem dado provas de inteligência cultivada e de gosto pela arte dramática. Desse conservatório, que, segundo Afonso Rui, em História do Teatro na Bahia, 1959, arregimentou o escola espiritual da província com os bons propósitos de incentivar e elevar as letras dramáticas e o nível moral da cena. Participaram, além de Teles de Menezes, destacadas personalidades baianas como Frei Carneiro da Cunha, Júlio César Leal, Filgueiras Sobrinho, Amaral Tavares Pinto, Paca, Álvares da Silva, Castro Alves, Rui Barbosa, Belarmino Barreto, Guedes Cabral, Cunha Vale, Rodrigues da Costa e Paulino Gil. A sua instalação no Conservatório Dramático da Bahia, que funcionou num dos salões do extinto Teatro São João, compunha-se de 24 sócios. Foi devido à sua sede de cultura e de conhecimento que Teles de Menezes veio a se interessar pelos fenômenos inexplicáveis que ocorriam em todos os continentes e que chamaram a atenção da humanidade durante toda a fase de implantação da doutrina espírita na França por Allan Kardec. Teles de Menezes manteve relações de amizade com os espíritas franceses. O intercâmbio de ideais e a correspondência epistolar mantida entre os dois países facilitaram a chegada a terras baianas das tendências filosóficas e culturais que emergem além mar. A febre do magnetismo e os fenômenos espíritas explodiam em toda parte, e Teles de Menezes interessou-se vivamente por esses assuntos, da mesma forma quanto a Allan Kardec e aos trabalhos que este desenvolveu juntamente com os espíritos codificadores e que culminaram com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Daí, Teles de Menezes vi a tornar-se sócio honorário correspondente da Sociedade Magnética da Itália, filiando-se igualmente a várias entidades espíritas e espiritualistas europeias. Entre os
distintos confrades com quem Teles de Menezes manteve correspondência. Distinguem-se o professor Denizar de Hipólito Leão Rivai e seu secretário A. Désio Vieira. Em 1860 surgiram no Brasil as primeiras obras espíritas. 5 anos depois, precisamente às 22h30, do dia 17 de setembro de 1865, realizou-se em Salvador, na Bahia, a primeira sessão espírita no Brasil, sob a direção do pioneiro Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ainda em 1865, o mesmo Teles de Menezes fundou também, na Bahia, o primeiro centro espírita brasileiro, o Grêmio Familiar do Espiritismo. Essa iniciativa provocou imediata reação da Igreja, que encontrou em Teles de Menezes um adversário corajoso e honesto. No ano de 1866 foi feito o lançamento na capital baiana do opúsculo O Espiritismo, introdução ao estudo da doutrina espírita, contendo páginas traduzidas por Teles de Menezes, da 13ª edição de O Livro dos Espíritos, além do apêndice de um outro autor francês e do prefácio Lede, em que Teles de Menezes diz do seu júbilo de ter sido o primeiro na Bahia que fervorosamente espousou a doutrina espírita, afirmando adiante ser a sua província natal, metrópole de todas quantas grandes ideias surgem no Brasil, a escolhida por Deus para ser o centro onde as letras espíritas se irradiariam por toda a nação. Em 1866, 8 de março, Teles de Menezes reuniu seus companheiros no Grêmio de Estudos Espiríticos da Bahia e iniciou o aparecimento para breve do primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco de Além-Túmulo, o que realmente ocorreu naquele mesmo ano, no mês de julho. Participaram na histórica Assembleia de Fundação do Mentor do Espiritismo no Brasil os seguintes idealistas: professor Aurelino Henrique Tosta, Dr. Joaquim Carneiro de Campos, Dr. Manuel Carreira Garcia, Dr. Inácio José da Cunha, José Martim Pena e o professor José Francisco Lopes. Com 56 páginas, bimestral, oitava bimestral, circulava não só na Bahia, mas em outras partes do território nacional, bem como em Londres, Lyon, Paris, Madrid, Barcelona, Sevilha, Nova York, Bolonha, Catânia. Imprimia-o a tipografia do Diário da Bahia. Este importante jornal, considerado por Heloísio de Carvalho Filho, o Lulu Parola, semeador dos princípios literários, viveiro e pouso de brilhantes jornalistas, onde por sua maior glória se emplumaram Rui e Vitorino. Foi o primeiro órgão da imprensa brasileira a acolher suas colunas, artigos de caráter espírita, escrito por Teles de Menezes. E o Eco de Além-Túmulo nasce. Abolicionistas difundindo em meio e efervescência e política da época os princípios imortais do Espiritismo, sustentados na máxima igualdade, liberdade e fraternidade. Teles de Menezes deixava transparecer claramente pelas páginas do jornal espírita que dirigia sua filiação à obra emancipadora dos grandes liberais baianos daquele tempo, tais como Souza Dantas, João Barbosa, Saraiva, Rui, César Zama, Castro Alves e Zacarias Nunes da Silva Freire. O professor e jornalista Antônio Moreiro, de saudosíssima memória,
incluiu no seu trabalho apontamento para a história da imprensa na Bahia, substancial registro sobre o eixo de além-túmulo, inscrevendo-o sem nenhum favor no contexto da história da nossa imprensa tão rica de realização em prol dos fundamentais princípios que norteiam os notáveis pioneiros. Por volta de 1876, Teles de Menezes partiu para o Rio de Janeiro e fixou residência na Rua Barão de São Félix, 165, Sobrado, onde viveu com a sua segunda esposa, Dona Elisa Pereira de Figueiredo Menezes, e alguns filhos do primeiro matrimônio. Aos 16 de março de 1893, após sofrer os embates de dolorosas e pertinaz enfermidades, nefrite, desencarnou o pioneiro da imprensa espírita do Brasil, aos 68 anos de idade. O féretro saiu de sua casa para o cemitério de São Francisco Xavier. Teles de Menezes inscreve-se no contexto da imprensa espírita e, historicamente, no da imprensa brasileira, como um de seus mais dignos exemplos de idealismo e honradez, seriedade, respeito e amor pela pátria que tanto defendeu, a pátria baiana. Deixa essa pátria e finca sua permanência de benemérito na pátria universalista do mundo espiritual. Aí ele compreendeu que a pátria verdadeira é a pátria que não tem nacionalismo, não tem racionalismo, socialismo. Ela é fincada pela premissa da justiça, da paz e do amor. É a pátria governada pela essência das essências, pela causa das causas justas, pela essência maior da vida. Causa primária de tudo que há neste universo altamente incomensurável e desconhecida brutalmente por parte dos filhos que habita de forma tão cruenta, tão destruidora, que a cada dia demonstra com os seus comportamentos deliberantes, dentro do conceito imoralista e cruento. Vamos findar o nosso trabalho na noite de hoje dizendo: viva Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pioneiro ilustre espírita que ficou nesta terra que dizem ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. Não sei quando isso acontecerá, mas a esperança não morre. Esse é o sonho de todos os brasileiros.